Boa noite. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo número 2. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 14 até o 26. Tiago, capítulo 2, versículo de 14 até o 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Diz assim o texto: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, de alimento, de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque para o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso foi-lhe creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui reunidos como tua igreja santa, pura e que vai se encontrar contigo, Senhor. Fala conosco por tua palavra, como o Senhor já falou através das canções, continua tocando e dirigindo as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui que eu li com os irmãos, de Tiago, capítulo 2, aqui na minha Bíblia tem assim o título Fé e Obras. Tiago, um discípulo do Senhor Jesus, escreve essa carta, e essa carta que ele escreve para irmãos que estavam assim abandonando a fé, abandonando o exercício da vida cristã, abandonando a força de estar diante de Deus. E, irmãos, ele começa a sua narrativa aqui, já no versículo 14, falando algo que mexe com a estrutura de muitas pessoas. Ele começa dizendo no versículo 14, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Olha, ele começa com um questionamento aqui, dizendo, meus irmãos, o que adianta alguém aqui no meio de vocês, alguém onde vocês estiverem, dizer assim, eu tenho fé, mas não tem obras? E a palavra obras aqui, meus irmãos, ela pode ser também traduzida por ações ou atitudes, né? Se você fizer uma tradução assim literal do texto, ele estaria dizendo assim, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se não tem atitudes, se não tem ações, se não tem ações que mostram isso? Obras que ele está falando aqui são de atitudes mesmo.
coisas que evidenciam a minha fé, coisas que evidenciam essa fé que eu digo que tenho. Ele diz, acaso a fé pode salvá-lo? Olha o questionamento que ele começa. Ele diz, olha, do que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Aí ele aprofunda ainda mais a discussão quando ele diz, acaso vocês acham que a fé pode salvá-lo? E esse questionamento aqui, ele está dizendo assim, olha, vocês acham que ele dizer que somente tem fé e não tem obras, vocês acham que isso pode salvá-lo? E aí isso causa uma confusão e algumas pessoas, inclusive achando que o texto de Tiago é contraditório com o que Paulo diz, porque Paulo deixa claro sobre a fé, só que na verdade há uma incompreensão sobre o que Paulo escreve. Vamos lá para a gente ver o que o Paulo diz, lá em Efésios, para trazer a memória dos meus irmãos aqui, Efésios capítulo 2, vamos fazer a leitura a partir do versículo 8. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, ele começa dizendo no versículo 8, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então ele está dizendo assim, quem salva vocês é a graça, e o instrumento que é usado para salvar vocês é a fé, é somente a fé. E essa fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Então ele dizendo, olha, vocês são salvos de maneira que vocês não mereciam, o instrumento que leva vocês a essa salvação é a fé. Esta fé, ela não é de vocês, mas ela é um dom de Deus. Aí ele diz ainda, aí ele complementa dizendo assim, e não, em versículo 9, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que não vem de obras? Esta fé, que é dom de Deus. Essa fé, ela não é produzida por obras, para que ninguém se glorie. E aí, para aí, né? A leitura. Só que o texto não para aí. Versículo 10 agora. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. Olha só o que diz o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticarmos. Praticarmos o quê? As obras. O que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a salvação de vocês é um ato de graça. Vocês não mereciam e vocês recebem. O instrumento que faz vocês alcançarem essa salvação é a fé em Cristo Jesus. Esta fé, ela não é produzida em vocês através de obras. Não são as obras que produzem a fé. Esta fé que produziu em vocês é um dom de Deus. Isso que é produzido em vocês. Por quê? Porque nós fomos criados em Deus através de Cristo. Para quê? Para fazermos boas obras. E essas boas obras, Deus preparou para que nós as praticássemos. Então ele está dizendo, olha, salvação pela graça, instrumento a fé, mas ele te salvou com um objetivo, para que você praticasse as boas obras. E estas boas obras, ele preparou desde antes da criação do mundo, para que você estivesse nela. Então é mais ou menos assim, eu não faço obras para ser salvo, mas se eu sou salvo, eu faço obras. É impossível alguém ser salvo, é impossível alguém ser salvo e não tem atitudes de mudança, porque aquele que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que extorquia, para de extorquir.
aquele que oprimia. Quando João Batista estava pregando e as pessoas se convertiam, lá no Evangelho de Lucas, o soldado diz: e nós o que faremos? Ele diz: você se contente com o teu salário e pare de extorquir os outros. E eu, o que eu faço? Você pega e a tua túnica, se tu tem duas, compartilha com alguém, passa para alguém. E nós o que fazemos? As pessoas sabiam que precisavam mudar, as pessoas sabiam que precisavam de uma mudança, e essa ação está relacionada com as obras. Portanto, meus irmãos, o texto de Tiago e o texto de Gálatas, de Efésios, os escritos de Paulo, estão completamente aliançados, de forma que o Paulo diz: o instrumento que te salva é a fé, mas esta fé ela é consolidada, e ela é consolidada com o quê? Com ações que mostram que você é salvo, com ações que mostram que você é diferente. Por isso que o texto que nós lemos de Tiago, no capítulo 2, o Tiago vai dizer: olha, se você dizer que tem fé, mas não tem obras, será se essa tua fé ela pode salvar-te? Ele estava tirando as pessoas da zona de conforto, irmãos. Ele estava tirando as pessoas daquele negócio: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. E ele começa a dizer isso e afirmar isso, mas as atitudes dele não mostram que ele é um cristão. As atitudes dele não mostram que eles vivem servindo ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, que nós estamos aqui. Mas olha, a igreja primitiva, a igreja lá de Atos capítulo 2, os pais da igreja, que ao longo dos séculos, até a igreja chegar aqui, sabe o que eles faziam no domingo? No domingo se reuniam para servir e adorar ao Senhor. É isso que faziam. Domingo não tinha outra coisa mais importante para fazer, porque eles entendiam que no domingo, no dia que o Senhor ressuscitou, no dia em que Ele fez o milagre da vida para cada um de nós, eles deveriam estar servindo, adorando e colocando a vida diante de Deus. Por isso que os batistas consideram o domingo o dia do Senhor. Consideram o domingo o dia de servir e de me entregar ao Senhor, de estar diante da presença dEle. É por isso que o Tiago diz assim: irmãos, o que adianta você dizer que tem fé e não tem obras? Não tem a ação que mostra essa tua fé, que mostra essa tua mudança. Acaso essa tua fé pode salvá-lo? Aí ele vai dar um exemplo. O primeiro exemplo que ele dá é no versículo 15 do capítulo 2. Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupa e de alimento, o que você vai dizer? Aí ele responde no versículo 16: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada do que adianta isso. Ele diz: se o teu irmão está precisando de roupa e de comida, e tu diz que tu tem fé, que tu é um cristão, que está com a vida diante de Deus, e aí você com a tua vida diante de Deus, a pessoa precisando, você vai em paz, e não faz nada. Ele está criticando aqui, meus irmãos, a falta de ação, a falta de atitude. E, irmãos, está difícil hoje identificar quem é cristão. Está difícil. Houve um tempo que para identificar o cristão era fácil. Ele tinha um jeito de falar e ele tinha um jeito de se vestir. E eles usavam um livro da capa preta. Era assim que acontecia. Então você via pessoas que se vestiam diferente, pessoas que falavam diferente e usavam o livro da capa preta na mão. Esses aí eram os cristãos. Depois de um tempo, talvez na década de 90 agora, em 1997, no final da década de 90, né, início dos anos 2000, começou a haver uma mistura. E as pessoas começaram a falar: eita, agora ninguém sabe quem é cristão, porque as igrejas adotaram um jogo de luz, adotaram fumaça, e as pessoas se vertem, as suas vestes não fazem diferença. Não tem, a gente dizia muito isso no início dos anos 2000, não dá para identificar quem está indo para a igreja ou quem está indo para a boate. A gente falava desses termos, pregando. Não dá para identificar quem está indo para a igreja ou quem está indo para
para o caminho da festa. Mas isso já avançou também. Porque agora as pessoas se dizem cristãs, agora as pessoas se dizem evangélicas e falam aquele discurso crentez, dizem que têm fé, dizem que estão em Cristo, mas as suas atitudes são completamente opostas ao que a palavra de Deus diz. Eu não vou nem ao ponto de ele ter uma Bíblia ou não. Que ele pode dizer, não, mas eu uso no celular, ou eu uso no notebook, ou no tablet. Tudo bem, mas você lê? A questão está aí, entendeu? Não é onde está a tua Bíblia, mas se você consegue ler essa Bíblia. Ah, não, todo mundo é crente, todo mundo é cristão, e a gente ouve de diversas formas, mas você congrega? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar. Se eu digo que eu tenho fé, e as minhas ações são outras, essa minha fé é uma fé morta. Ela não é uma fé verdadeira. Ele vai dizer, olha, não adianta você dizer vá em paz, não adianta. Ele diz aqui, ó, assim também a fé, por si só, versículo 17, se não for acompanhada de obras, está morta. Tem muita gente, meus irmãos, que tem vivido uma fé morta. Tem muita gente que tem vivido uma fé longe da presença de Deus. Tem muita gente que tem vivido uma fé do jeitinho ou do negocinho. Tem muita gente que tem vivido uma falsa fé. E não adianta, meus irmãos, estar com algo morto. Algo morto é separado do corpo. Algo morto dá mau cheiro. Algo morto não produz vida. Algo morto não traz crescimento. Algo morto não traz mudança de vida. O que o Tiago está dizendo aqui, e completamente alinhado com os ensinos de Paulo, olha, existe sim uma fé que vem de Deus, mas essa fé, ela lhe faz ter uma ação diferente. O que mudou na sua vida quando você passou a seguir a Deus? O que mudou? Se fosse chamar hoje de um por um, agora vai ser igual na escola, que tem que vir mesmo, assim, vem fulano, vem de um por um. E aí vai dar o microfone. O que foi que mudou na tua vida a partir do momento que tu passou a seguir a Deus? Aí tem gente que ia ficar assim, não sei, eu sempre fui da igreja, nasci no lar evangélico, não, assim, né, Deus foi fazendo. O que mudou na tua vida? O que transformou na tua vida? Será? O que você pode dizer assim, ó? Ele veio em minha vida num dia especial, trocou o meu coração. Como trocou em quê? O que mudou? Quando a gente serve a Deus, e a maioria dos que estão aqui são batizados, fizeram as aulas do batismo, sabem que o cristão ele tem uma nova natureza. E essa nova natureza dá a ele o que? Novas atitudes. Né? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Entre coisas novas que tem na vida do cristão, é a leitura da Bíblia, é a oração, é congregar, é a evangelização, é o jejum. E o que isso faz parte da tua vida e da minha vida? O Tiago está dizendo aqui que esse negócio de dizer que tem fé, mas as tuas ações são inexpressivas, não houve, não transformou nada, não mudou nada, você tem vivido uma fé morta. Ele continua, mas você dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 18. Meus irmãos, a fé sem obras é morta. Uma fé sem atitude é morta. Mas deixa eu te dizer algo. As minhas obras, as minhas ações, as minhas atitudes revelam quem eu sou e a fé que eu tenho. As suas atitudes no teu trabalho, na tua família, na rua, as tuas atitudes
atitudes com as pessoas, elas revelam a fé que você tem e quem você realmente é. Elas mostram o que é verdadeiro dentro de você. É impossível, meus irmãos, é impossível ter uma fé e as minhas atitudes serem aquelas mesmas atitudes aprovadas. Lembra de Mateus capítulo 5? Ele diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, debaixo da mesa. Antes, a gente pega uma lâmpada e coloca no lugar mais alto. Por que que as lâmpadas aqui estão colocadas em lugares estratégicos mais altos? Para que ela possa iluminar, para que ela possa ser vista, para que ela possa ser percebida. E o que que as pessoas percebem quando veem você? Que fé é essa que você transmite? Quem sou eu e qual é a minha fé? Baseado nas obras, nas atitudes que eu tenho. No trânsito, você é violento, é grosso, vive xingando as pessoas, de qualquer forma. No trabalho, você é o pior funcionário que tem. É o que mais reclama, o que mais chega atrasado, que não cumpre as coisas que tem que cumprir. Na escola, é o pior aluno, é o que vive sendo chamado a atenção, que as pessoas olham para você e já vê você como um mau exemplo. Que fé é essa que não produz mudança? Que fé é essa que não leva esses discípulos a viverem uma nova vida? É por isso que ele diz, olha, no versículo 18, as minhas obras vão mostrar para você a fé que eu tenho. E se fosse para alguém descrever a sua fé a partir das suas atitudes, quais seriam? O que seria descrito? Alguém olhando para você, no seu dia a dia, nas coisas que você faz, como que ia ser descrito a fé baseada em você? Ele continua aqui, ele vai dizendo no 19, você crê que existe Deus? Muito bem, até os demônios creem, e eles creem e tremem com isso. Insensato, versículo 20, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele falou, olha, tu quer ainda certificar que uma fé sem obras ela é inútil? Aí ele diz dois casos, ele fala de Abraão e ele fala de Raabe. Ele fala, Abraão foi justificado pelas obras. Ele não só creu que Deus estava mandando sacrificar o filho, ele foi lá e sacrificou o filho. Porque as minhas ações precisam demonstrar a fé que eu tenho. Ele não só acreditou que Deus falava, como ele foi lá e fez. Ele diz, olha, Abraão creu e isso foi acreditado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. No versículo 25, ele diz, Raabe, a prostituta, foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair pelo caminho. Ele disse, olha, não foi ela ficar meditando e falando coisas bonitas que fez ela ser justificada. Lembra da Raabe? A Raabe, ela morava lá naquela cidade e de repente os espias entraram lá, ia ser morto tudo que estava lá, e ela escondeu os espias que estavam lá no Egito, na travessia, escondeu na casa deles e fizeram um pacto, olha, quem estiver na tua casa contigo será salvo, e para eles identificarem a tua casa, eu vou amarrar um pano vermelho aqui na tua casa, e esse pano vermelho, quem estiver na casa contigo vai ser salvo. E ela fez assim, cuidou daqueles homens, colocou o pano vermelho na porta, a família dentro de casa, e no dia que aquela cidade foi destruída, Raabe e sua família foram poupados por amor de Deus. Atitude, meus irmãos. As minhas obras revelam a minha fé,
revelam quem sou eu, revelam o Deus que eu sirvo. Uma fé sem obras é morta. Aí ele diz aqui, no versículo 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ele não podia ser mais claro do que isso, irmãos. Quando ele diz no versículo 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. E qual tem sido as nossas obras diante de Deus? O que nós temos feito, sabe por quê, irmãos? Interessante que ele diz aqui, né? Uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está ligado ao ensinamento que o Paulo deu aos Efésios, que falava sobre a fé. Mas o que o Tiago nos traz aqui é o seguinte, é que a fé é a causa, e as obras são as consequências. O que me faz produzir as obras é a fé. Por que Paulo não dava ênfase nas obras? Porque as obras qualquer um pode fazer, mas a fé vem de Deus e é dom de Deus. E se você tiver a fé, as obras vão acontecer, porque essa fé verdadeira produzida dentro de nós vai trazer essas obras. E ele vai dizer aqui, olha, o que o Tiago está dizendo aqui é que a fé é a causa que gera tudo, mas as obras são consequências dessa causa. O problema é que muitas vezes a igreja se acomodou em falar da fé subjetivamente, como eu já disse em outras ocasiões aqui. Não tem um crente que vai dizer assim, eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Não tem um que vai dizer isso. Todo crente vai dizer que ama a Deus acima de todas as coisas. Todo crente vai dizer isso. Não tem jeito. Ele não vai dizer, não, Deus está em terceiro lugar. Não vai. Ele sempre vai dizer que Deus é a prioridade e que está acima da minha vida e pronto. Ele sempre vai dizer isso. É tanto que até no meio político, né, fala de Deus acima de todos. Deus. Antes fosse, né, irmãos? Antes fosse. Mas isso é só uma expressão sem valor. Porque se ela fosse verdadeira, teríamos obras que demonstravam isso. Teríamos obras que demonstrávamos que esse Deus é primeiro lugar e que está acima de todas as coisas. Teríamos obras que as pessoas olhavam para você e falavam, meu Deus, é impossível não olhar para esse irmão ou para essa irmã e não perceber que Deus é maravilhoso, que Deus é amoroso, que Deus é santo, que Deus é justo. Olha, meu Deus, quando eu olho para esse irmão, o jeito que ele ama fazer a obra de Deus, eu fico constrangido. Seria assim, irmãos, mas não é assim. Pelo contrário, as pessoas olham para muitos crentes e dizem assim, e tu é crente? Tu é crente e faz isso? Mas todo crente é assim, assim, assado. É o inverso, meus irmãos. Na verdade, as obras daqueles que se dizem crentes está poluída, está suja, está fora do princípio e do que Deus quer para cada um de nós. Por isso que ele diz no versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Morta. E aí eu tenho duas teorias hoje. Primeiro, se você diz para mim que tem fé,
e as tuas obras não demonstram isso, a minha primeira teoria é que você está acomodado e que talvez não ouviu sobre isso e não percebeu e estava precisando despertar para isso e ver que realmente eu estava vivendo uma vida completamente diferente, eu não estava lendo a Bíblia, eu não estava congregando, eu não estava evangelizando, eu não estava edificando o corpo como deveria ser edificado, eu preciso de um despertar, e agora eu entendi e percebi que as minhas atitudes precisam ser corrigidas, porque senão eu não estou mostrando quem é o Deus que eu sirvo. Essa é a minha primeira teoria. Mas eu também tenho uma outra teoria, que também casa aqui também, que eu estou dizendo que eu tenho fé, mas as minhas atitudes são inversas a tudo que a Bíblia manda também, eu não tenho demonstrado, não tenho dito. A minha segunda teoria é que a sua fé é uma fé morta, e que você precisa então conhecer a fé verdadeira. Que você precisa se entregar à fé verdadeira. Que você precisa ter uma mudança, um impacto na sua vida que venha conhecer esta fé verdadeira. Porque sem obras ela é morta. Porque sem mostrar quem é esse Deus, ela não vive. Aí eu estava lendo esse texto, e aí eu lembrei muito daquele, sobre, quando a gente está falando de ações, né, sobre esforço. E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu estava falando sobre esforço, é um termo que as pessoas usam muito, principalmente os antigos, né, que diz assim: esforça-te e eu te ajudarei. Já ouviram esse termo? Já? Os antigos dizem muito isso. Esforça-te, como a Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Aí eu fui procurar esse versículo, irmãos, né? E rodei num monte de lugar procurando esse versículo e não encontrei, né? O esforça-te e eu te ajudarei. Eu encontrei 12 vezes a expressão esforça-te na Bíblia. 12 vezes. Nunca junto com te ajudarei, né? Tem esforço, mas nunca tem essa parte. Tem esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te e tenha força, esforça-te, faz a obra, esforça-te e clama. 12 vezes. Tem outras 8 vezes que ela aparece no plural, sobre esforço, né? Ou esforços. Então já deu 20 vezes que a palavra apareceu, principalmente no Antigo Testamento, ela aparece assim também. E aí, irmãos, de tal forma que não existe esse versículo, esforça-te e eu te ajudarei. Ele não existe, né? Para você ter uma ideia, só lá para Josué, ele fala 4 vezes. No capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9 e versículo 18. Ele fala: esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, não te deixarei, né? Ele, tão somente esforça-te. Aí depois ele diz: e como eu te disse, esforça-te. Ele repete isso várias vezes. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, tem aquele texto emblemático que fala assim: desde João Batista, desde o passado até João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e o que se esforçam se apoderam dele, né? Essa versão fala força, né? O reino de Deus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Esse texto, irmãos, é um dos textos assim que ele tem versão que fala esforço, violência, força, tem um monte de versão. Os tradutores da Bíblia, eles dão uma visão um pouco diferente para esse texto. Eles não dizem que o reino dos céus é tomado à força, os que usam de força se apoderam dele.
o senso comum é que quem se esforça faz parte do reino, né? Os principais intérpretes da Bíblia dizem que o que esse texto está falando é o inverso. É que o reino de Deus tem sido tomado por outras forças. E as outras forças têm cuidado do reino, né? Tipo os reis, os faraós, os governadores, né? Sendo assim, eu não vou usar ele também para falar sobre esforço. Mas eu vou então para os textos de Paulo, que fala em Gálatas, no capítulo 6. Esse eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar para os irmãos. Gálatas capítulo 6, os versos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, os versos 7 e 8. Diz assim: o que o homem não se deixa enganar, diz Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Infelizmente o texto, esforça-te, eu te ajudarei, não tem, né? Mas eu queria dizer para os irmãos que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo ele falando sobre esforço. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te e faz a obra. Esforça-te porque te mandei eu. Esforça-te e Deus te abençoará. O texto de Mateus 11, que tem a controvérsia de interpretação, se quem está tomando por esforço é os santos ou é as outras forças que não são a da palavra de Deus. Mas em Gálatas capítulo 6, eu pego um princípio, e quando eu pego um princípio, ele está pronto e fundamental para tudo que eu preciso. E o princípio que eu pego em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, é o princípio conhecido da lei da semeadura, que o que eu planto, eu colho. O princípio que está ali é que aquele que planta, colhe. E o que eu quero dizer para você, para colher é preciso plantar. Não se colhe de onde não plantou. Não se busca de onde não se fez. O que eu quero dizer para os irmãos é que a obra de Deus, durante os séculos, na Bíblia e em todo lugar, ela sempre foi feita por homens e mulheres que tiveram atitudes, que se colocaram diante de Deus, que revelaram através das suas atitudes a bondade de Deus, o que Deus era bom, como Ele fazia coisas poderosas. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, que no reino de Deus, nós precisamos nos esforçar para fazermos a boa obra do Senhor. Nós precisamos nos esforçar para andar na vida, na presença de Deus e refletindo a obra de Deus. Que não existe cristianismo oculto, que não existe fé oculta, que não existe crente. Nós cantamos aqui: eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. Irmãos, o sal, ele não passa desapercebido, a luz, ela não passa desapercebida. E quando eu escrevi a letra dessa canção, que ela diz lá: vou levar uma geração a te louvar. E eu dizia: Otávio, tu canta assim, ó: vou levar minha geração a te louvar, porque a luz não tem como ser escondida. Quem tem fé em Cristo Jesus não tem como ser escondido, não tem como eu ser um crente mais ou menos. O que existe é uma fé morta e pessoas sem fé. Isso existe. Mas se eu tenho uma fé viva em Cristo Jesus, as pessoas podem fazer comigo o que for, e eu vou dizer: eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e que eu tenho ouvido. É assim que eu vou falar. Pode acontecer o que for, né? Mas eu vou estar na certeza que quando se fizer chamada,
quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Isso é confiança, irmãos. Isso é certeza. Isso é uma fé que canta na rua, que canta no trabalho, que fala nos quatro cantos por aí, mas é uma fé com atitude, irmãos. Com atitude. E qual é a atitude que nós temos tido com a nossa fé? Qual é a atitude? O que tem demonstrado essa fé? O que tem saltado essa fé? Irmãos, os discípulos poderiam ter se calado. Eu tenho fé, mas eu vou ser prudente, né? Eu não vou falar nada aqui, e o evangelho não teria chegado para mim, para você, não teria chegado, nós não teríamos anunciado. Só que assim, irmãos, eu não tenho que lhe ensinar a fazer obras, eu tenho que lhe advertir que a sua fé pode estar morta, ou que você nunca teve fé. Porque quem tem fé, tem obras. Quem tem fé, muda de atitude. Quem tem fé, transforma. Quem tem fé, a luz reflete nos outros. E como Paulo disse, porque o amor de Cristo nos constrange. Quem tem fé, deixa o amor de Cristo constranger. Quem tem fé, deixa a luz de Cristo brilhar. Por isso, o esforço dos discípulos. Por isso Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso Jesus disse, vejam, os campos já estão brancos, correiem para as colheitas. Por isso Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Pai da seara, para que mande trabalhadores para a sua obra. Esses trabalhadores são o quê? São homens e mulheres cheios de fé. Um dia, para finalizar, Jesus, no deserto, porque ele não tinha um templo para pregar, ele não tinha uma sinagoga para ir, no deserto, falando para 12 homens, no deserto, falando para 12 homens. Antes ele tinha dito assim, eu não tenho nem onde colocar minha cabeça. As raposas têm onde dormir, eu não tenho. Antes ele tinha dito, olha, vocês vão se escandalizar de mim, se envergonhar de mim. Mas ele chega para 12 homens, no meio dele um traidor e um frouxo que ia negar ele. Ele diz, olha, o que eu estou dizendo para vocês aqui às escuras, um dia vai ser falado nos 4 cantos do mundo. O que eu estou dizendo aqui para vocês hoje, um dia vai ser anunciado. E hoje nós estamos aqui escondidos pregando, né? Vai chegar um dia que as pessoas vão morrer por isso, mas não vão negar isso. Isso que eu estou falando para vocês aqui, vai dar briga entre pai e filho, entre filho e pai. Acho que os discípulos olhavam assim um para o outro e falavam, está se achando esse Jesus, Ele está achando mesmo que isso vai ser pregado em todo canto. Nem aqui em Israel a gente consegue. Ele está achando mesmo que tem gente que vai morrer por isso. Se aqui de tudo tem nós 12, aqui não tem mais nada, não tem ninguém. Irmãos, se achando ou não, foi o que aconteceu. O evangelho foi pregado nos 4 cantos do mundo. Os homens e mulheres, eles se firmam e eles têm um desejo de anunciar essa palavra, um desejo de anunciar esse Cristo, um desejo de mostrar, de impactar, de dizer para todo mundo, olha, existe um Deus que é poderoso e que faz diferente. A Ele entregarei a minha vida, a Ele entregarei tudo que tenho, tudo que sou. Por isso hoje é dia de você revisar como está a tua fé. Tem ação? Glória a Deus, continue. Está sem ação? Cuidado, porque você pode estar com uma fé morta. Nunca teve ação, pastor. Nunca, se o senhor me perguntar o que mudou na minha vida, eu nem sei não.
né? Nem sei o que foi, nem sei. Então é hoje de você ter a fé verdadeira na sua vida e no seu coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos colocar a nossa vida diante dele? E peça para o Senhor examinar o teu coração hoje. E você mesmo examine a tua vida hoje. Como estão as tuas atitudes? Como estão as tuas obras? Como está o teu coração diante de Deus? Como está? A fé precisa ser seguida de atitudes, de mudanças, que mostrem que você é uma nova criatura. É preciso mostrar que algo mudou na sua vida. Que algo transformou. O que mentia não minta mais. O que roubava não rouba mais. O ímpio deixe o seu caminho, o homem maligno deixe os seus maus desígnios e voltem-se ao Senhor. Voltem-se ao Senhor. São cristãos que não leem mais a Bíblia. Que fé é essa? Que fé é essa? Que já não adora mais o Senhor. Que fé é essa? Que já não evangeliza mais. Que fé é essa? Que não congrega. Que fé é essa? Que não edifica os irmãos uns aos outros. Que fé é essa? Que fé tão distante das atitudes é essa? Se a tua fé está morta hoje, deixa Ele renovar a tua vida hoje. Deixa Ele renovar o teu coração hoje. Deixa Ele renovar a tua mente hoje. As minhas obras revelam o Deus que eu sirvo. As minhas obras revelam quem eu sou. A fé é a causa, mas as obras são as consequências da causa. Se eu não tenho elas, essa fé está morta. As obras me justificam diante de Deus e mostram a fé que eu tenho. Mostram a vida que eu tenho. E o que as tuas atitudes têm mostrado na tua vida? A tua forma de ser, a tua forma de falar, o que tem demonstrado a mudança? O que tem demonstrado uma vida nova? O que tem demonstrado que você é uma nova criatura? Que tem demonstrado que você tem uma fé viva? Nessa noite, Senhor, eu te peço, aqueles que entraram aqui, Deus, com a fé morta, aqueles que entraram aqui, Senhor, sem conhecer o teu nome, sem saber o que o Senhor faz, como o Senhor opera, começa a renovar agora, Senhor. A fé vem de ti, Deus. Nós não conseguimos ensinar alguém a ter fé. Nós não conseguimos, Senhor, transferir a fé para alguém. Mas nós conseguimos identificar, Deus, que fé é essa. Conseguimos, através das obras, identificar como está a fé, como está o coração, como está a vida, Deus. Conseguimos identificar, Deus.
conseguimos identificar, Deus, como está a vida na Tua presença, Deus. Como está o coração, como está, Deus, a vida de Te conhecer, de saber quem Tu és, Deus. Ah, Senhor, Tu que sondas os corações, que nessa noite, Senhor, Tu venhas revelar aqueles que estão vivendo uma fé morta, aqueles que estão vivendo uma fé, Deus, de palavras, que estão vivendo, Senhor, uma fé de teoria, Deus. Que estão vivendo, Senhor, uma fé do que ouviram falar, mas que querem andar contigo, que querem viver contigo, que querem sentir a Tua presença, que querem amar a Tua presença, que querem dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não vou me calar, eu não me calarei, eu não vou me acovardar, mas eu vou mostrar, Deus, e eu vou Te fazer conhecido em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares, eu Te farei conhecido. Eu Te farei conhecido, Senhor. Porque Tu és um Deus grande. Em nome de Jesus, Deus. E eu pergunto para você nessa noite: como está a tua fé? Como está a tua fé? Eu te desafio agora a dizer para Deus. Eu te desafio agora a dizer para Deus: Senhor, eu não quero ter uma fé morta, mas eu quero ter uma fé viva. Eu quero ter uma fé, Senhor, que as minhas atitudes demonstram a fé que eu tenho. Que a minha vida venha refletir a Tua verdade todos os dias. Ah, Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Deus. Não permita que nem por um dia sequer eu venha viver uma fé morta, Senhor. Não permita, Senhor, que eu venha viver uma vida longe de Ti, Deus. Nem por um dia, nem por um instante, Senhor. Que as minhas mãos sejam Tuas, que a minha voz seja Tua, que a minha mente seja Tua, o meu falar, o meu andar, o meu pensar, que sejam Teus, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Guarda isso no teu coração e reflita se você tem vivido uma fé morta ou uma fé viva